Bom dia. Dando aí prosseguimento, a continuidade na série de vídeos que nós estamos fazendo, trazendo à luz explicações sobre alguns temas, alguns acontecimentos, alguns fatos que acontecem muito no meio denominado evangélico, muitos atos que algumas pessoas adquiriram, praticam como sendo alguma coisa espiritual, na verdade não é. Hoje nós vamos falar sobre a questão de orar no monte. As pessoas gostam muito, né? Não, pastor, orar no monte, porque Jesus orava no monte. Jesus várias vezes ia no monte. Mas no fato que nós temos que observar, que Jesus era um homem puro, que ele não tinha privacidade. Jesus não tinha um lugar tranquilo para ele orar na casa dele, entrar no quarto e fechar a porta. O tempo todo onde ele estava ali cheio com multidões. Nós vimos várias situações, até para ele, quando ele tinha que pregar, ele tinha que entrar em um barcozinho, pedir para eles afastar o barco, né? Para que ninguém tivesse ali espremendo ele para poder pregar. Outras vezes de madrugada ele subia ao monte, né? Antes que as pessoas soubessem, percebessem, ele ia para o monte orar. Privacidade. Porque nós orarmos na igreja, no templo, orarmos junto com as pessoas, tudo bem. Mas existem momentos que nós temos que fazer a nossa oração particular, nossa oração individual. Existe um momento que nós queremos ter uma conversa particular com o nosso Pai, com o nosso Deus, assim como Jesus tinha várias vezes. Então, nesse momento eu vou no monte porque o monte é o lugar mais abençoado. Não, a palavra de Deus fala que Deus não é Deus só do monte, não, é das planícies também. É uma coisa ilógica, basta nós colocarmos a nossa mente para funcionar. Por que Deus, ou seja, subir aquele monte aqui, eu estou cercado de montes aqui, onde nós temos vários montes, tem aqui, tem direita, tem esquerda. Né? Não vou subir um monte daquele para orar, porque lá Deus vai falar comigo. Por que Deus vai falar comigo lá e não fala aqui? Então nós estaremos limitando o poder de Deus. Tem pessoas que chegam ao ponto de falar, olha pastor, quando eu vou ao monte, eu vejo o poder de Deus depois de um tempo que nós estamos lá orando, gravetos, folhas brilham. Mas isso aí não é nada normal. Existe a explicação lógica para isso. Tá? Não adianta não, por isso que eu falo, nós temos que ser cristãos verdadeiros, racionais. Muito bem, por quê? Porque diante da quantidade de fósforo no solo, o que acontece? Quando você vai o suor, você está orando ali, né? Então suor muito tempo, pode perceber que quando as pessoas chegam no monte, isso não acontece, é depois de algum tempo que estão ali orando, né? Orando fervoroso, o suor escorrendo, cai então ali nas folhas, nos gravetos, e por causa do fósforo que tem no solo, que dá a impressão de estar brilhando. Tá? É somente isso. Se você pegar aquilo e colocar num quarto escuro, também se você observar, você vai ver também isso acontecer. Então não existe espiritualidade, não existe nada disso. Eu no início, algumas vezes eu fui chamado, né, para orar no monte. Uma vez o pessoal da ITQ, né, Instituto Teológico Quadrangular, chamaram para o pastor, né, acompanhe-nos ao monte, conduz a oração lá. Eu, para não ser grosseiro, acabei indo. E eles naquela empolgação, aquela coisa tudo, de não estou vendo nada normal.
E a mesma forma que Deus manifesta lá, manifesta em qualquer lugar, tá? Não tem nada demais. E o que nós temos que fazer? Nos ater à palavra de Deus. Jesus em nenhum momento mandou nos orar no monte. Nós devemos orar aonde? O que Jesus nos fala aqui em Mateus, capítulo 6, ele diz assim, a partir do versículo 5, ele diz assim: e quando orardes, não sejais como os hipócritas. Quem são os hipócritas? Aquele que fala uma coisa faz outra. Aquele que demonstra algo que não é verdadeiro. Ele diz o quê? Por que esses hipócritas fazem? Pois que aprecia orar em pé na sinagoga, nas esquinas das ruas, para ser admirado pelos outros. Com toda certeza vos afirmo que eles já receberam o seu galardão. Tem pessoas que gostam, não, estou fazendo uma oração bonita. Tem pessoas que, não, gosta de na rua ali, está gritando, orando. Orando pelo qualquer coisa, orar por você, irmão, faz aquele estardalhaço, aquela coisa toda, para chamar a atenção. Quer ser visto, reconhecida, não como irmãozinho, irmãzinha de fé, como pastor, como pastor. Não existe uma base bíblica fundamental para isso. Então Jesus falou, não podemos ser como os hipócritas, não. O que nós temos que fazer para orar? Jesus fala aqui no versículo 6, que é a ordenança de Jesus. Falou, tu, porém, quando orares, vai para o teu quarto e após ter fechado a porta, orarás a teu pai que está em secreto. E teu pai que vem em secreto te recompensará plenamente. Mas como é que eu vou orar então? Quero falar com Deus. Eu entro no meu quarto, eu tenho essa privacidade, graças ao bom Deus, de orar, não fecho no quarto, eu falo com meu pai o tempo que eu quiser. Eu tenho várias maneiras de orar que eu falo com as pessoas. Eu gosto muito de viajar. Quando eu tenho que viajar, por exemplo, para algum lugar, eu gosto de viajar de madrugada. Porque eu vou dirigindo e vou conversando com Deus. Eu amo à noite, não tem que viajar, tem que ir a algum lugar? Não, eu vou de madrugada. De madrugada, às vezes coloca um louvor ali baixinho ali, estou ouvindo louvor, mas estou orando, conversando com o Pai. Oração, gente, eu falo, é um diálogo, né? Então você vai dialogando com Deus, expondo, conversando. Às vezes eu vou, por exemplo, daqui a Belo Horizonte, e sai, por exemplo, 3h30 da manhã, e como não tem trânsito, nem tem nada, eu ando bem, tá? Eu piso bem, essa que é a verdade. Eu chego lá em torno de 7 horas da manhã. Mas, ou seja, nessas 3h30 eu vou falando com Deus. Dirigindo, falando com Deus. E glória a Deus. Eu amo isso. Então seu pastor, então toda vez que for viajar tem que orar? Não, claro, você vai viajar, você vai abençoar, pedir a bênção do Senhor para te abençoar na viagem, para voltar, mas só com o diálogo, cada um tem uma maneira. Pai, eu, por exemplo, eu oro em todo parte. Não, tem que orar no outro? Não. Eu oro quando estou tomando banho. Eu oro quando estou deitado. Eu oro ajoelhado. Eu oro em pé. Eu oro andando. Eu oro fazendo uma outra coisa qualquer, estou ali orando. Eu vou me alimentar, pode ter certeza absoluta que eu não faço uma alimentação, sendo de maneira às vezes verbal, né? Ou então no pensamento ele está abençoando aquela alimentação. Agradecer e abençoar. Então se eu como 10 vezes ao dia, 10 vezes eu apresento, abençoo, meu de pensamento. É assim, eu sou gordinho, barrigudinho, eu como. Não peguei uma banana para comer. Aqui agora, peguei no pé seu, abençoe essa banana. Eu estou tomando um café. Abençoa, Senhor. Eu tô comendo aqui, eu tô almoçando. Acabei de almoçar, peguei uma laranja, abençoa. Tudo, eu faço isso. Então, eu acho o correto que eu estou fazendo. Pastor, tem que fazer orações longas para orar? Não, faz uma oração pequena. Mas muito bem. Eu vou ao monte? Não, não vou.
Então o Senhor falou, não, você quer orar? Você fecha a porta do seu quarto, fala com seu pai que tem secreto, ele vai atender. Aí as pessoas falam, não, no monte que as coisas acontecem. Então no monte não acontece nada. O que pode acontecer no monte é assaltos, estupros. O que pode acontecer no monte, você ser picado pelo animal. Tá? Tudo isso pode acontecer sem necessidade. Sem levar em consideração que uma quantidade muito grande de hipócritas lotam ali, tá? A coisa é tão séria, a questão de montes, que tem pessoas que já separaram, consagraram pedra, um pau, um canto ali para elas estar orando. Para você ver o absurdo que as pessoas chegam. A função do monte de Jesus era porque ele não tinha privacidade. Ele sim, nós precisamos ter privacidade para estar falando com Deus. Ah, pastor, você não ora na igreja? Oro com a igreja, com todo mundo. Na igreja, constantemente, nós estamos orando. Ah, no evento qualquer ali, nós estamos orando. Um congresso, nós estamos orando. Uma vigília, nós estamos orando. Mas eu tenho que ter minha oração, eu tenho que ter meu momento com Deus. E sem levar em consideração, hoje quando tem montes, sempre você vai encontrar várias outras pessoas lá também orando. Um pedindo oração para o outro. Tem pessoas que chegam ao cúmulo de levar barraca para o monte. Ah não, tirar 7 dias, 8, 10 dias, estou me consagrando no monte, pedindo uma resposta ao Senhor. Eu já vi muito isso, tá? Conheci pessoas que faziam isso, sem nenhum fundamento. Para o seu pai que vem em secreto te recompensará plenamente. Eu não tenho que estar orando para que as pessoas vejam ou deixam de ver, de saber ou deixam de saber se eu estou orando. A minha preocupação é, Deus está ouvindo a minha oração? Eu estou orando de acordo com a palavra dele? Nós vamos falar, inclusive, mais possivelmente amanhã sobre oração, mas hoje eu estou querendo dedicar mais sobre essa questão de orar no monte. Aqui amanhã, possivelmente, nós vamos voltar aqui, inclusive, nesse mesmo capítulo 6 aqui, para falar sobre a questão da oração. Mas hoje nós estamos falando sobre a questão do monte. Em João 4, esse aqui conta a história, gente, quando Jesus estava cansado, ele era um ser humano, igual qualquer um, ele parou ali perto de um poço, né? Para tirar água, estava com sede e veio uma mulher, né, samaritana, ele estava ali perto da cidade de Sicá, aí pediu água a essa mulher. Ele serviu para ele estar pregando para ela, né? Todo mundo conhece a história, então não vamos falar sobre ela agora. Falar no versículo 19. Reconheceu a mulher: Senhor, eu percebo que tu és profeta. Nossos pais adoravam sobre este monte, mas vós, judeus, dizeis que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Falou, olha, Jesus, nossos pais, né, nossos antepassados adoravam aqui neste monte, os samaritanos, né, assim diziam. Mas vocês, né, que são judeus, né, são de Jerusalém, de Judá, vocês acham que nós temos que adorar, entende que o lugar de verdadeira adoração é Jerusalém. Aquela crença, inclusive os povos, né, os judeus, eles vinham de várias partes, os israelitas vinham de várias partes para Jerusalém, para o templo, para orar, para adorar lá. Mas olha o que Jesus disse, acho que mais claro é impossível. A mulher diz que Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Versículo 21. Declarou Jesus a ela: mulher, podes crer-me, esta próxima hora, que quando nem neste monte, nem em Jerusalém, adorareis o Pai.
Falou, olha, vai chegar um momento que nem nesse monte, nem em Jerusalém adorareis. Eu faço até questão de frisar, eu conheço a maioria das pessoas, não, pastor, o meu sonho é ir lá em Jerusalém, orar lá, conhecer. Não, eu não tenho essa preocupação. Porque o meu Jesus, ele vive para sempre e está em toda parte. Pessoa diz, não, eu quero me batizar no Rio Jordão. Eu não, já sou batizado, porque eu não preciso ir lá. E mesmo se algum dia, por algum motivo, eu fosse a Jerusalém, se Deus assim me enviasse lá, eu não iria me submeter ao batismo lá, porque eu já sou batizado aqui. Então as pessoas procuram, isso aí mostram que não acreditam realmente no Senhor. Porque se você acredita na palavra dele, você vai fazer o que ele manda. Então o que ele diz? Então ele disse, olha mulher, declarou Jesus a ela, mulher, pode crer, está próxima a hora quando neste monte nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não conheceis. Nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem do judeu. Nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem do judeu. A origem de Jesus? Judia. Veio de lá. E alcançou todo o mundo. Olha Jesus falando agora no versículo 23. Mas a hora está chegando, e de fato já chegou. Olha o que Jesus disse. Está chegando a hora, mas já fala de verdade, a hora já chegou. Em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Pois são esses que o Pai procura para seus adoradores. Adorar o Pai em espírito e em verdade. Não é no monte. Não é naquele lugar específico. É em toda parte. Em todo momento, você deve adorar. Estou dentro do ônibus indo trabalhar. Não precisa estar abrindo a boca para todo mundo ver que você está falando, ou vão falar que você é maluca ou fanática. Vai adorando ali em espírito. Não podemos confundir com adorar, como ficar ali só cantando, não. Adore espírito, louve o Senhor, fale com Deus. Clame. Apresente-se a ele, exponha a sua vida. Vai conversando, o pensamento nós vamos conversando com ele. Está no trabalho, dependendo do seu trabalho, está ali fazendo as coisas e falando com Deus. Não, principalmente as pessoas quando nós estamos fazendo algum trabalho braçal, que não exige tanta concentração, porque é difícil você estar lendo, examinando um documento, ou no computador, você está orando. Mas se você está ali fazendo uma coisa braçal, está transportando uma coisa, está varrendo outra coisa, está cozinhando, você pode estar o tempo todo ali em oração. Por que eu vou sair um monte para ir para lá se eu posso estar fazendo isso aqui? Essa que é a realidade. O porquê. Eu sou os verdadeiros adoradores. Adorarão o Pai em espírito e em verdade. Quando é essa hora? Já chegou. Vai chegar, mas na verdade já chegou. E de fato já chegou em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Pois são esses o que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito. Versículo 24. E é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. É espírito, Deus é espírito. Então nós temos que adorar em espírito e em verdade. É em espírito e em verdade que nós temos que adorar. É isso que temos que fazer. Então, quando tem pessoas lá, não, pastor, eu gosto de ir no monte e tal, você gosta de ir no monte, você tem lugar na sua casa para você orar, vai orar na sua casa, não vai fazer nada porque a maioria faz, não vai fazer nada porque o seu corpo, a sua cara, não, eu me sinto bem. Nós não temos que preocupar em nos sentir bem, nós temos que simplesmente cumprir com as nossas obrigações, nós temos que fazer o que é certo, nós temos que fazer o que é correto.
Não existe nenhuma base bíblica, ninguém pode sustentar absolutamente que a oração no monte ela é mais precisa, ela é mais aceitável do que a oração com outra parte. Que nós lemos lá em Mateus. Jesus nos manda entrar em nosso quarto, fechar a nossa porta e falarmos com o Senhor. Está na sua casa? Ore, fale com Deus. Você está adorando em espírito e em verdade? Então vamos parar com essa história. Ah não, porque no monte eu vejo as coisas acontecer. Vamos buscar, nós não podemos cair no engano, aceitar na cegueira. Nós vamos ser cristãos racionais. Vamos entender o porquê. Ah, por que a nossa folha está brilhando aqui? Vamos entender, gente. A concentração de fósforo, o suor em contato, basta você. Qualquer que tenha uma noção mínima de química entende isso. Vai pesquisar que você vai entender. Então, às vezes, nós queremos espiritualizar muitas coisas sem buscar a verdade. Aí muitas pessoas dizem assim, olha, quando Jesus estava lá no jardim de Getsêmani, quando ele estava chorando, né, escorrendo sangue, ali saiu o suor dele, transformou em sangue, aquilo ali foi um milagre. Não foi um milagre, não, ali foi um desespero. Nós temos que entender, vamos ser cristãos inteligentes. O desespero é tamanho que Jesus estava sabendo que ele ia passar, que ele ia ser humilhado, preso, crucificado. O desespero foi tamanho que aconteceu. São pequenos poros, né, pequenas veiazinhas, né, que explode ali naquele desespero e sai sangue. Isso é fato explicável pela ciência. Já aconteceu várias vezes. Não só aconteceu com Jesus, aconteceu várias vezes. Aconteceu na França, inclusive com o rei e com outras pessoas. Se você pesquisar, você vai ver. Então, antes de nós falarmos, não, aquilo ali foi um milagre. Epa, por que está acontecendo? Então, qual é a vantagem? Vamos ser inteligentes. Qual é a vantagem de eu sair para não subir aquele monte? Olha, estou em frente a um monte. Eu não vou naquele monte orar. Vírgula. Posso ir se eu tiver aqui um momento, fui naquele monte olhar alguma coisa, olhar uma madeira, eu fui lá olhar um animal, eu fui olhar qualquer coisa, eu estou passando, eu estou em espírito de oração, estou orando. Claro, vou estar orando. Mas não para me sair daqui especificamente para o monte orar. O melhor lugar para você tem para orar é na sua casa, onde você está totalmente entregue. Fala com o seu Deus, fala com o seu Pai, fala com o seu Criador, e ali tranquilamente ele ouvirá e te responderá, como ele diz. Nós temos que adorar em espírito e em verdade. Não é de maneira carnal. Temos que saber onde que nós estamos orando e como nós estamos orando. Sobre a questão de orações, né? A maneira que as pessoas oram. Nós vamos estar falando sobre este assunto amanhã. E o meu objetivo hoje foi falar exatamente, trazer esse esclarecimento sobre orações no monte. Tem pessoas que são fanáticas, não, mas é porque eu gosto de tanta coisa, né? Nós não temos que fazer, não é o nosso gosto, fazer o que é certo. Por que nos arriscar? Por que nos expormos a risco? Por que fazemos aquilo que não é necessário? Por que gastarmos dinheiro com aquilo que não é pão, como a palavra do Senhor nos diz? Então vamos nos atentar para isso, ok? Então, você disse, tu quer ir, tudo bem. Então, para uma escolha sua. Você não peca em ir para o mundo, mas não tem necessidade. O fato que a sua oração lá, talvez, ela não tenha valor porque você está ali junto com outra, aquela coisa, ou preocupação com alguma coisa. Tá? Então, quando tem aí pastores, alguém convidando para orar no monte, não tem base. Ou, como nós vemos de vez em quando aí, acontecer alguns pastores, né? Fazendo palhaçada, por exemplo, palhaçada. Como o Valdemiro, você viu carregando garrafão de água. Papel, vamos no monte, nós vamos estar orando ali para abençoar. Aquilo ali é uma forma de agradar, para convencer as pessoas
a comprar da água. Essa verdade não é disso, é uma oferta, ele leva a garrafinha, não é para comprar da água, é para pedir mais dinheiro na oferta. Ah não, os votos aqui, nós vamos queimar aqui agora, nós vamos orar e queimar aqui as cartas, os pedidos. É uma coisa assim, não tem base bíblica para isso. Vamos abrir os nossos olhos, vamos ser cristãos autênticos e verdadeiros. Muito bem, amanhã nós estaremos dando prosseguimento, possivelmente nós falamos sobre a oração, né? Orações. Nós estejamos falando sobre esse tema amanhã. E vamos também, como diz, vamos iniciar também lá em Mateus. Todas as dúvidas nós esclarecemos na Bíblia. Por isso, em todo tempo eu digo, leiam e pratiquem a Bíblia. Que Deus abençoe. Tenham um bom dia.